Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa série E Agora, Presbítero. A pergunta que fizeram agora foi bronca, viu? Foi complicada. É uma daquelas que só arminiano sabe fazer. A pergunta é a seguinte: se eu crer e não for eleito, eu vou para o inferno? Ou seja, a ideia é, se eu crer, e quando eu falo em crer aqui, eu crer literalmente a fé salvífica, mas eu não for eleito por Deus, eu vou para o inferno mesmo crendo? Tá? Isso reflete alguma falta de entendimento daquilo que as doutrinas da graça ensinam. Tá? Isso é muito comum. Tá? Algumas visões deturpadas daquilo que o calvinismo defende, daquilo que o calvinismo diz. Tá? Não há de se culpar os irmãos por conta disso. Mas vamos tentar esclarecer, né? Vamos tentar elucidar a questão. Primeiro, as doutrinas da graça, né, o calvinismo, entende que todo aquele que é eleito por Deus, ele irá crer e ele terá de fato aquela fé salvífica, que nós entendemos pela Escritura que é um dom de Deus, que é dado por Deus. Tá? Se os irmãos pegarem, por exemplo, aquele texto muito utilizado pelos arminianos, né, que é o João 3,16, a minha Bíblia está aberta aqui, e o texto diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observem, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então nós temos que concordar aqui que o próprio texto, que é utilizado pelos arminianos para defender uma expiação extensa a todos, ele limita aqueles que são salvos àqueles que creem. Então nós entendemos que aqueles que creem são os eleitos de Deus. Tá? Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 2, e a partir do verso 8. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8. Acompanhe a leitura aí. O apóstolo vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que não vem de nós? A graça ou a fé? Ou ambos? Tá? Nós entendemos, alguns estudiosos, né, por exemplo, William Hendrickson, entende que esse texto está se referindo, né, pela estrutura da construção do texto grego, que na verdade o isto está se referindo não à fé e não à graça, mas o conjunto de salvação pela graça por meio da fé. Tá? Então, tanto a graça é deliberada por Deus, quanto a fé para ser salvo pela graça também é deliberada por Deus. Então nós cremos que todo aquele que crê é eleito de Deus. E por quê? Porque aqueles que creem uma fé salvífica, eles receberam o dom de Deus, que é a salvação pela graça por meio da fé. Então, a graça é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, e todos aqueles que se apropriam dessa graça por meio da fé são eleitos de Deus. Tá? Então, olhando desse ponto de vista, fica muito mais fácil de compreender a questão. Se você, de fato, tem uma fé no Deus Todo-Poderoso, uma fé salvífica, você entende de fato que Cristo morreu por você na cruz, e você tem um compromisso ético até, né? Ético no sentido de que você não só fala que tem uma fé, mas que você vive, tem uma vida que reflete essa fé que você diz que tem. Você faz parte de uma comunidade da fé, da aliança, independente da igreja a que seja, desde que seja uma igreja genuinamente cristã, você é um eleito de Deus. Tá? E você certamente irá perseverar até o fim. Porque isso não é uma qualidade que vem de você, isso não é uma qualidade que vem de mim, não é uma qualidade nossa, mas é uma providência de Deus para sustentar aqueles a quem Ele amou antes da fundação do mundo e elegeu para a salvação. Que Deus os abençoe, espero ter respondido satisfatoriamente a sua pergunta.
E se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se gostou, compartilhe, curte, né? E se inscreva, considere se inscrever no nosso canal para que esse canal cresça e nós possamos responder outras perguntas que muitas vezes são feitas de forma sincera por alguns irmãos que realmente desconhecem aquilo que o calvinismo diz. Que Deus os abençoe.